Bem-vindos a mais um espaço de debate nesta emissão especial para as autárquicas. Ao longo da próxima hora vamos falar sobre o concelho de Bragança. No nordeste transmontano, este município estende-se por uma área superior a 1000 km², mas aqui vivem apenas 35 mil pessoas. A maioria está concentrada nas freguesias da cidade. A Câmara é liderada pelo Partido Social Democrata há 28 anos. Paulo Xavier assumiu a presidência depois de Hernani Dias ter saído do cargo para uma Secretaria de Estado. É o candidato do PSD nestas autárquicas. Para este espaço de debate, convidamos os partidos com assento na Assembleia Municipal. Paulo Xavier, o atual presidente e candidato do PSD, não aceitou o nosso convite, nem o candidato do Chega, Fernando Afonso. Por isso, tenho à esquerda do ecrã António Moraes, o candidato da CDU, e à direita do ecrã Isabel Ferreira, a candidata do Partido Socialista. A ambos agradeço a presença neste espaço de debate. Começo por falar sobre esta questão da Câmara ser liderada há 28 anos pelo Partido Social Democrata. Isabel Ferreira admitiu que era um grande desafio, no fundo, tirar a Câmara ao PSD. Como é que pretende convencer os eleitores? Queria cumprimentar o meu colega de debate e cumprimentar todos que nos estão a ouvir e, na sua pessoa, dar os parabéns por esta iniciativa e desejar também felicidades a todo este novo projeto. E não posso deixar de lamentar, e as minhas primeiras palavras têm que ser nesse sentido, de lamentar que os outros candidatos não estejam aqui presentes, sobretudo aquele candidato que é do Partido Social Democrata e presidente agora em substituição, que não tenha marcado presença, porque está há 12 anos na governação autárquica e tem o dever para com os eleitores de Bragança de prestar satisfações, de ser escrutinado e se mostrar disponível para isso. E também não posso deixar de partilhar com todos que ainda ontem, num debate que fizemos num canal televisivo, ele mesmo comentava com a produção porque é que não tinham vindo a Bragança a fazer as gravações. Ora, temos aqui um exemplo em que este canal se deslocou a Bragança de forma a facilitar a logística para todos os intervenientes e, mesmo assim, temos um candidato que já desistiu. Desiste de debater ideias, desiste de prestar contas e desiste de apresentar também as suas propostas. E, portanto, isso torna ainda mais fácil o caminho que eu tenho pela frente, que é ganhar a Câmara Municipal. Mas isso irá acontecer porque as equipas que apresentamos têm provas dadas e competência demonstrada. As propostas eleitorais são responsáveis, mas sobretudo porque o principal adversário, neste caso, que governam a autarquia há 28 anos, e em particular o candidato do Partido Social Democrata, que está em funções já há 12 anos, com grande responsabilidade, porque foi vice-presidente e é agora presidente em substituição na sequência da ida do anterior presidente para o governo, falharam em toda a linha. Hoje, Bragança é um concelho sem futuro para os nossos jovens, é um concelho em que os edifícios públicos estão todos em péssimo estado de manutenção, os jardins, as vias públicas, os parques infantis, o nosso rio fervense, portanto está a olhos vistos, para não falar no mundo rural e nas aldeias que precisam mesmo de medidas urgentes para combater o isolamento e o desafio demográfico. Já iremos falar sobre isso. António Moraes, como é que olha para a gestão autárquica nos últimos 28 anos sob a governação do PSD e, no fundo, o que é que o projeto da CDU apresenta de diferente para Bragança? Permita-me, antes de mais, cumprimentar todos os presentes, nomeadamente a doutora Isabel, os restantes
elementos que compõem esta equipe. Uma saudação muito especial para quem nos segue lá em casa, particularmente os brigantinos. Espero que este debate seja esclarecedor e contribua para a formação, digamos, uma formação avisada e informada sobre os grandes desafios que se colocam ao município de Bragança. Lamento também a ausência dos outros candidatos, particularmente o representante do PSD, não por ser o representante do PSD, mas tão só por ocupar neste momento digamos, a presidência da Câmara. Isto permitiria, digamos, ser confrontado com uma série de questões à qual não tem tido resposta, mas que o debate certamente animaria e obrigaria a uma clarificação de muitas questões que estão em cima da mesa e estão por resolver. Não me inibirei, contudo, no decorrer deste nosso debate, de colocar algumas questões, e particularmente a ele como candidato e como ainda em pleno exercício de funções, portanto, espero que obtenha resposta. Em relação a um sublinhado inicial que me parece importante e que norteia, digamos assim, o posicionamento da CDU. A CDU tem sido, paralelamente ao papel do PS e do PSD, tem sido também representada na Assembleia Municipal, ao contrário dos outros candidatos. Uns vêm, outros vêm. Nós mantemos este posicionamento, que assenta fundamentalmente em duas dinâmicas que se cruzam. Por um lado, a crítica e observação negativa sobre aquilo que entendemos que está mal na gestão autárquica, mas não nos inibimos de contribuir positivamente com sugestões, com propostas que vão ao encontro do anseio e das necessidades da população. Isto é uma postura de princípio. Por outro lado, aqui distinguimos também aquilo que a legislação determina em termos de enquadramento do papel das autarquias, que tem um quadro próprio, até designado na Constituição da nossa República, que é com atribuições próprias, com verbas próprias, um programa resultante do papel da Assembleia, das Assembleias Municipais, com um poder deliberativo, e depois o poder, digamos, executivo, digamos assim, do programa. Isto é fundamental. Não obstante, digamos, este papel enquadrado digamos, neste esquema, neste cenário legislativo, há todo um trabalho paralelo que tem que ser feito, que é a exigência junto do Poder Central de questões que são prementes para o desenvolvimento, para o bem-estar e para o futuro da região, que dependem fundamentalmente do Poder Central, mas às quais o município não pode estar alheio. Dou 2 ou 3 exemplos paradigmáticos e ilustrativos para melhor se perceber esta exigência. Para concluir, António Moraes. Nós temos um hospital que é distrital, com a ausência de muitas valências. Isto é uma exigência que é premente. Não vemos o município, de há longa data, a exigir ao Poder Central que resolva este problema. Outro problema é das estradas, nomeadamente as estradas regionais, para o Planalto Mirandês, não é? Que está por fazer e que é fundamental para o desenvolvimento, para a coesão territorial na qual Bragança se insere. Não há nada. Não há nada. A exigência, e termino com o exemplo da autoestrada que termina em Quintanilha e que nos liga ao resto da Europa através da continuação
pela parte espanhola, de Quintanilha para Zamora ou para os arredores de Zamora, é evidente que é o poder central que tem que exigir a Espanha que cumpra aquilo que está determinado até em pactos ibéricos, em convenções ibéricas. Não é? Portanto, há todo um trabalho de exigência, para resumir. Acho que ficou claro, António Moraes. Vamos passar a outro tema que sei que preocupa as vossas candidaturas. A Isabel Ferreira defende que é preciso atacar as necessidades básicas do concelho, como o saneamento e o abastecimento de água. Que garantias é que pode dar aos eleitores se for eleita? Ora bem, eu quando, e costumo dizer isso sobre as necessidades básicas do concelho, mas não é uma coisa que eu digo de forma envergonhada, porque em 2025 nós já não devíamos estar preocupados com infraestruturas básicas, como é o caso do saneamento nas aldeias ou da disponibilidade de água. Devíamos estar a pensar em projetos, lá está, de desenvolvimento ao mais alto nível que posicionem Bragança na liderança da comunidade intermunicipal, da região norte e passarem a ser relevantes na economia do país. Mas, infelizmente, o que temos é esta triste realidade de, em grande parte das nossas aldeias, não termos saneamento e muitas delas nem sequer água de rede. E, portanto, há aqui um investimento absolutamente necessário e que é perfeitamente possível, até porque no atual quadro comunitário há verbas disponíveis precisamente para esses investimentos. No que diz respeito à disponibilidade de água, também não posso deixar de assinalar, uma vez que a agricultura é muito importante no nosso concelho. Aliás, o maior número de empresas que temos são precisamente desse setor, pese embora o número, a quantidade de empresas não tenha uma relação direta na riqueza gerada no concelho e, portanto, também precisamos de ajudar estas empresas com inovação e com tecnologia e, naturalmente, com conhecimento a aumentarem a sua produtividade. Mas a questão da disponibilidade de água para o regadio, por exemplo, é um tema determinante para as aldeias de Bragança. E, mais uma vez, esta autarquia desperdiçou os investimentos disponíveis que houve para apresentar candidaturas ao regadio. Apresentou 3 candidaturas a um aviso que houve há uns anos, quando era permitida apenas uma candidatura, porque tinha que ter um protocolo assinado com a então Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, que entretanto agora está integrada na CCDR, e que, portanto, as outras candidaturas não cumpriam os critérios de elegibilidade. O mais curioso é que eu ouço o atual responsável da autarquia dizer que as candidaturas foram chumbadas, mas o que eu não vi foi nenhuma reação da parte da autarquia. Mesmo quando foram recusadas, não houve contestação. Onde é que está a contestação? Mas deixo aqui um alerta muito importante, porque talvez o atual presidente e candidato do PSD ainda não se tenha apercebido, mas está aberto neste momento um aviso para candidaturas precisamente para o regadio. Tem a dotação de 35 milhões de euros para todo o país e, portanto, mais uma vez, ele vai ter que ter poder de decisão e ter a convicção de quais são as prioridades que quer assumir. Mas temo que não seja apresentada nenhuma candidatura, aliás, como tem sido prática comum em todos os outros avisos que abriram. Abriu para as zonas industriais um novo aviso, Bragança não submeteu qualquer candidatura. Abriu para as infraestruturas tecnológicas, que era tão importante para nós expandirmos o Brigante Ecoparque, Bragança não apresentou candidatura. E, portanto, estamos perante uma governação absolutamente desastrosa. Vamos ouvir agora o António Moraes sobre isto e se concorda que tenha havido uma inércia por parte da autarquia na condução destes temas. A inércia é uma evidência que todos podem constatar, não é? Lamentamos, no entanto, que esta conduta tenha tido por parte do Partido Socialista, que está representado
na variação, também um silêncio durante anos, um silêncio sobre a conduta negativa do Executivo. É evidente que a doutora Isabel apresenta-se com uma lista nova, se calhar não por acaso, porque certamente não se identifica com o passado do Partido Socialista, mas compete-lhe a ela fazer autocrítica se o entender. O facto é que nós constatamos, de facto, quer a nível da variação, quer a nível da Assembleia, uma constatação ou inexistente ou muito sumida sobre toda esta panóplia que é apresentada neste momento, negativa da conduta, digamos, do Executivo, que já vem da longa data. São referidas duas ou três questões. O lençol é enorme, mas concretamente em relação ao regadio e ao saneamento, que de facto ilustra nos dias de hoje este marasmo e a mancha negativa, o exemplo das hectares nas aldeias que estão praticamente inativas. Nós, na Assembleia Municipal, temos posto essa questão, mas não resulta, não é? Não resulta. Há um silêncio e há uma quietude sobre essa questão. A própria hectare da cidade de Bragança tem que ser equacionada para mudar de lugar ou encontrar ali uma solução, porque está a paredes meias com o castelo, que está classificado, permitam-me a designação, o penico da cidade. Não pode. É escandaloso este tipo de atitude. E o município, orelhas moucas. É evidente que eles argumentaram em tempos, quando nós colocámos essa questão, estava no início das obras da ETAR, que o projeto já estava elaborado e era da responsabilidade do Partido Socialista, da então presidência do Sr. Professor Mina. O facto é que a ETAR fez-se mal, está mal localizada e precisa de solução. E qual é a solução para a solução é deslocalizar, por exemplo, a ETAR mais para baixo, até porque a ETAR, mais ano, menos ano, precisará de ser alargada e, portanto, tem que se equacionar, tem que se encontrar uma solução técnica ou esconder aquilo com um manto ou com uma placa. Isto agora é uma questão de engenharia, digamos assim. A nós preocupa-nos a solução política. Depois, do ponto de vista técnico, se verá qual a melhor solução. Já agora, permita-me uma outra referência em relação aos regadios, porque me afeta até pessoalmente, porque sou de uma das aldeias, concretamente Parada, onde está prevista uma barragem, está prevista, está anunciada como a barragem de Rebordãos, mas não está concretizada, não sai do papel, não sai do papel. E isto tem um impacto muito negativo, não só para o abastecimento de água, como também para o regadio. Em relação ao regadio, lembro que a barragem existente, a barragem da Castanheira, foi anunciado na campanha anterior fazer uma praia fluvial e no panfleto publicitário até vinha um barquinho à vela, como se isso fosse possível. Mas pronto, nem barquinho à vela, nem barco de coisa nenhuma. Está na mesma. Portanto, não há praia fluvial. E isto é importante, a questão da praia fluvial, permita-me alongar um pouco esta questão, porque é um dos elementos que contribuirá. A questão do aproveitamento, temos alguns veios de água que atravessam o nosso território, eles devidamente aproveitados podem potenciar, não só do ponto de vista do regadio, do abastecimento de água, como também de pequenas praias fluviais que são fundamentais para o veraneio, não só dos nossos imigrantes, como dos turistas, como dos que cá estão e poderão usufruir no verão quente espaços aprazíveis, não é? Isto era fundamental que fosse implementado para concluir, no nosso território. António Moraes, gostava de ouvir a Isabel Ferreira sobre este assunto, se também concorda que deveria existir esta praia fluvial. Queria só acrescentar uma coisa também muito importante relativamente à agricultura e que traduz qual é o modus operandi do atual Executivo da Câmara Municipal.
Nós, como toda a gente sabe no país, o Concelho de Bragança e o Distrito de Bragança é responsável pela esmagadora maioria da produção nacional de castanha. E, portanto, é uma cultura que deve ser absolutamente prioritária para nós. Também é sabido que hoje em dia as culturas são atacadas por várias pragas e doenças e o castanheiro tem sido alvo de algumas dessas doenças. Para o seu tratamento, também houve o desenvolvimento de um produto inovador, até foi pelo Instituto Politécnico de Bragança, o que demonstra também a importância desta instituição na transferência de conhecimento para o tecido socioeconómico. E houve uma candidatura aprovada para fazer a aplicação deste tratamento, que está aprovada desde 2020. Ora bem, o Concelho de Bragança começou os tratamentos em 2025, portanto estão a ver o drama destes agricultores que tiveram que esperar 5 anos para que o tratamento fosse aplicado. Isto não pode ser. Bragança tem que ter a capacidade de reagir mais cedo, com recursos próprios, com financiamento próprio, em relação a estas temáticas. Depois, no que estávamos a falar sobre a disponibilidade de regadio, eu já falei aquilo que considero sobre as 3 barragens que são absolutamente necessárias no Concelho. Bragança teve já a oportunidade de candidatar uma delas, não o quis fazer, porque não teve a coragem de decidir qual é que era a primeira e preferiu não ter nenhuma do que ter uma. E acrescento também que houve um financiamento de mais de 300 mil euros ainda do Portugal 2020, ligadas precisamente ao aumento da disponibilidade de água nas freguesias de Sacoias, Valde-Lamas e Bassal, e que está totalmente inoperacional. Portanto, o problema não é só não ter projetos prontos, nem projetos com mérito para os candidatar. O problema é também o deitar, literalmente, dinheiro fora, porque aquilo que se gastou não serve para rigorosamente nada. Já aqui falamos sobre a importância que a agricultura tem no Concelho de Bragança. A Isabel Ferreira disse agora que a autarquia teria de ter meios próprios para ajudar os produtores sempre que há pragas, presumo que também fenómenos naturais que causem a destruição das culturas, mas sabemos que este é um setor que está em profunda transformação. Às vezes os agricultores não têm meios para aplicar estas ferramentas mais tecnológicas. A autarquia também deveria fazer mais nesse sentido? Esse é o nosso programa base, nomeadamente para as nossas aldeias. O futuro das nossas aldeias tem que passar pela economia agrária. E a economia agrária vai desde apoiar naturalmente a produção, mas também a transformação. Nós precisamos de incentivar a pequenas unidades de agroindústria. Dou um exemplo para que as pessoas percebam. Se eu estiver a falar de uma queijaria, isto é uma pequena unidade da agroindústria. É importante também apoiar a pecuária. Nós precisamos de ter e valorizar as nossas raças autóctones, as nossas marcas de designação de origem protegida e incentivar também, nomeadamente estes projetos de pecuária que, para além de valorizarem estes produtos DOP e IGP que temos, também são uma mais-valia na preservação dos ecossistemas, no combate aos incêndios, que falávamos também. Mas a economia agrária pode ir também para os projetos de agroturismo. E nós temos aqui em Bragança um parque natural, que é o Parque Natural de Montezinho, e temos outras zonas protegidas ligadas à Reserva Mundial da Biosfera, e que, infelizmente, também o Concelho de Bragança não tem sabido aproveitar. Ter um parque natural não significa que temos que ter um espaço absolutamente selvagem onde não haja presença humana nem presença de atividade económica. Nós temos que ter um parque natural e zonas protegidas em que se garanta a preservação da biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas, mas ao mesmo tempo em que se permita a exploração do ponto de vista socioeconómico, claro, respeitando as premissas da sustentabilidade ambiental. E o Parque Natural tem que ser uma oportunidade
para Bragança, não pode ser um obstáculo. Tem que ser uma oportunidade do ponto de vista de marketing territorial. Nós temos que saber vender a marca Parque Natural. Vocês que estão aqui hoje connosco vêm de fora. Eu nem sei se tinham consciência que há o Parque Natural de Montesinho, mas duvido, infelizmente. Mas era algo que qualquer pessoa que vem de fora tivesse logo vontade de ir visitar. Isto tem a ver, não me desvio do assunto, tem a ver também com a questão de agricultura e agropecuária, que tem que se permitir fazer também nas aldeias que estão integradas no Parque Natural de Montesinho, e são oportunidades de negócio que vão desde a produção ao turismo, como eu dizia. E esse é o futuro das nossas aldeias, sem descurar, naturalmente, o facto de hoje em dia, se nós tivermos, por exemplo, uma boa cobertura da rede em todo o território, é possível também trabalhar a partir das aldeias remotamente para qualquer parte do mundo. Isso exige nós termos um bom sistema de mobilidade entre a cidade, entre o centro urbano e as zonas rurais. Já iremos falar sobre mobilidade. António Moraes, concorda que a autarquia não está a aproveitar este parque natural que existe no concelho? A história do desaproveitamento do Parque Natural é uma história longa e passa por posicionamentos políticos não só da atual gestão, que já se alonga, como também dos outros partidos, nomeadamente o Partido Socialista. Eu aqui falo com alguma propriedade, se me permitem, porque fui técnico do Parque Natural de Montesinho, inclusive ocupei a responsabilidade do parque, embora interinamente por 2 vezes, portanto, permite-me falar daquilo que sei, e sei um pouco. Dou 2 ou 3 exemplos digamos assim, do maltrato do parque e da não integração do parque como elemento de mais-valia para o desenvolvimento da nossa região. O parque é sabido, tem 2 concelhos, Bragança e Vinhais, mas a parte maior até será, grosso modo, a parte de Bragança. Só dou um exemplo. Aqui há uns anos a Espanha começou a colocar e depois efetivou um parque eólico, mesmo na linha de fronteira. Foi a CDU e o PCP o único partido que questionou, na Assembleia da República, questionou inclusive no Parlamento Europeu, ficou completamente isolado, não fomos acompanhados por mais partido nenhum, inclusive o Partido Socialista, que na altura até teve responsabilidades governativas sobre esta mancha negativa e até ilegal da colocação sem autorização do lado de cá desse parque eólico. Dou um pequeno exemplo. Aqui há tempos esteve equacionada o projeto de fazer uma autoestrada para chegar 10 minutos ou um quarto de hora mais cedo à Puebla da Sanabria. O único partido que se interrogou sobre este projeto megalómano, mas que iria ser perfeitamente desnecessário, porque o importante está feito ou quase concluído, que será a autoestrada de Quintanilha, e era por aí que valia a pena reivindicar, ficámos sós. Imperou o bom senso. E a autoestrada, olhando para o futuro e para as potencialidades e a autoestrada do parque, não se construiu, está em equação uma estrada que serve perfeitamente. Só 2 exemplos do isolamento que tem sido em relação, e aí estou de acordo com a doutora Isabel, que o Parque Natural de Montesinho, pelas suas potencialidades, e tendo em conta que é um parque natural, quer dizer que tem que coabitar, digamos, a presença humana com a biodiversidade, com os elementos ambientais. Agora, isto tem que ser potenciado e nós vemos aqui, permita-me uma outra observação um pouco mais longa, que isto é importante, de facto é importante. O parque, e ultimamente é flagrante, até porque nem direção tem, não existe direção, ou seja, o habitante do parque que queira auscultar e queira, digamos, contactar com a direção do parque tem que ser online, tem que ser por telefone, tem que ir a Lisboa ou a Braga, ou nem sei onde, não há, há uns anos para cá, direção de parque.
a gestão daquilo, e depois reflete-se as iniciativas que ocorrem na área do parque. A Câmara Municipal está praticamente ausente, ou melhor, o parque, com a sua chancela e com a sua marca, está praticamente ausente. Não tem sentido, não é? Uma última nota, falou-se aí da castanha, e mais uma vez puxo os galões, ou melhor, puxo a brasa à minha aldeia, que sou de Parada, como já referi, que é uma das aldeias produtoras, e de facto constata-se, não só em Parada, como toda a área do castanheiro, digamos, está infectada com várias múltiplas doenças, e que obriga a uma intervenção forte do aparelho central, do Ministério da Agricultura, do IPB, não é? Que tem técnica e técnicos avalizados. Há que operacionalizar equipes no terreno para fazer a profilaxia e para fazer o tratamento adequado, sob pena deste ouro que é, de facto, a castanha, a curto prazo desaparecer. Vamos agora falar sobre mobilidade. Isabel Ferreira, há pouco falava na necessidade de ligar as freguesias à cidade. Que propostas é que tem o Partido Socialista? Mesmo a propósito da mobilidade, comentar só relativamente à estrada Bragança-Puebla de Sanabria, que foi aqui referida, que é outro dos exemplos da total incapacidade do município de Bragança de mostrar evidências de execução física e financeira de todos os projetos. O PRR disponibilizou 29 milhões de euros ao município de Bragança para fazer esta ligação tão importante à Espanha. Nada se sabe, o PRR está a terminar, como é conhecido, e não há sequer projeto aprovado, quanto mais obra. Portanto, isto é lamentável, esta incapacidade que o município de Bragança tem de não concretizar, não avançar para a obra, não permitir que as coisas saiam do papel. Mas o mais triste é que vemos agora, no programa eleitoral do Partido Social Democrata e do candidato Paulo Xavier, precisamente a promessa desta ligação. Portanto, isto não é minimamente credível, nem é sério, e, portanto, nem sequer se pode fazer um debate normal, talvez seja por isso que ele não esteja aqui presente hoje. A mobilidade é fundamental, porque nós temos uma população envelhecida, algo isolada, porque são 39 freguesias, com muitas aldeias, e, portanto, é preciso garantir que estas pessoas têm acesso àquilo que nós consideramos o Estado Social, à saúde, à educação, à cultura, ao desporto, e temos que garantir que os transportes disponíveis estão adaptados à nossa realidade. No nosso programa eleitoral nós temos uma tónica muito grande naquilo que chamamos de transporte a pedido ou transporte flexível, que é um transporte precisamente adaptado às necessidades de cada freguesia e às solicitações também dos diversos cidadãos do Concelho de Bragança. Se precisam de vir a consultas médicas, se precisam de vir para assistir a espetáculos culturais, para praticar desporto. Então, garantir que há esse transporte. Espero também ainda ir a tempo de implementar transporte flexível a nível transfronteiriço. Porquê é que eu digo isto? Porque o novo quadro comunitário permitia investimento também no transporte, não só dentro da comunidade intermunicipal, mas também na ligação à fronteira, porque nós estamos aqui nesta posição privilegiada do ponto de vista da proximidade de Espanha e da Europa. E temos que aproximar-nos, em vez de estarmos constantemente só a olhar para Lisboa, olhar para a Europa, e desse ponto de vista a nossa posição, a posição de Bragança é mais central. Sei que o município não investiu, ou pelo menos não inscreveu este tipo de projetos no quadro prioritário de investimentos, mas estamos ainda a tempo de corrigir algo que é absolutamente importante. Temos também uma medida a que chamamos Uber Solidário,
precisamente que garanta que as pessoas mais idosas possam vir à cidade tratar de todos os assuntos que são necessários nesta perspectiva que eu falava anteriormente. Mas dentro ainda da mobilidade há aspectos que têm que ser corrigidos urgentemente. Para concluir, o transporte público, para já, a frota de transporte público em Bragança está muito longe ainda daquilo que nós precisávamos enquanto capital de distrito, por exemplo, do ponto de vista da mobilidade sustentável. Nós temos que modernizar a nossa frota e também fazer com que ela vá de encontro às premissas ambientais atuais, mas sobretudo também adaptar as paragens e os horários. Nós que andamos no terreno todos os dias vemos inúmeras queixas de que os horários não servem e as paragens também não são as adequadas. Como é que nós podemos entender que o transporte público de Bragança não vai a uma das zonas industriais mais importantes de Bragança, a zona de Mos, onde trabalham centenas e centenas de pessoas? Não têm transporte público. E, portanto, são as empresas que estão lá localizadas que disponibilizam transporte ou que fazem uma compensação no salário dos seus trabalhadores. Portanto, é inconcebível perceber que os transportes públicos não servem às zonas habitacionais, nem às zonas industriais, nem às zonas académicas e, portanto, tudo isto tem que ser revisto. António Moraes, este modelo que o Partido Socialista apresenta aqui de transporte a pedido pode ser uma solução para aproximar as freguesias que estão mais distantes da cidade? Eu acho que sim, eu subscrevo essa ideia, aliás, como todas aquelas que se poderão operacionalizar com sentido de responsabilidade e de escala, não é? Tendo em conta que, de facto, estamos numa região muito envelhecida e em baixa demográfica, mas que se encontrem soluções, mesmo que a rever no futuro, que vão ao encontro das necessidades da mobilidade da população para se deslocarem, para haver movimento pendular, inclusive para permitir a muitos trabalhadores em Bragança possam pernoitar nas suas aldeias, dando vida e continuidade, digamos assim, às aldeias. Portanto, há toda uma multiplicidade de soluções que podem ser encontradas. Agora, no imediato, há 2 ou 3 questões que são prementes em termos de mobilidade. Uma delas é, digamos, o arranjo de algumas estradas que estão a necessitar urgentemente de melhoria. Depois, o próprio equipamento, a renovação da frota. Depois, não só a nível do Conselho, a relação com os concelhos vizinhos. E sabemos que há muita gente que trabalha em Bragança e reside em Vimioso ou em Vinhais, ou vice-versa, residem lá e trabalham aqui. Portanto, esta necessidade de mobilidade, e eu falo mais uma vez no Planalto Mirandês, porque é fundamental encontrar uma estrada adequada para chegar lá. Por outro lado, em termos de mobilidade, foi falado o exemplo de Mos, permitam-me referir, por proposta da CDU, foi aprovada um transporte gratuito para os trabalhadores da Forécia. Infelizmente não foi possível, nós não conseguimos fazer isso em relação a Mos, mas a proposta está em cima da mesa, porque trabalham quer numa zona, quer noutra, centenas de trabalhadores, e isso é fundamental, essa mobilidade. Há um outro aspecto, poderemos deixar para um próximo momento, mas que eu gostaria também de referir, a mobilidade interna da cidade e dos buracos que há aqui. Se quer, eu posso continuar a dar um ou outro exemplo de necessidade. Sim, podemos falar sobre isso. Da questão da mobilidade. Começo foram feitas recentemente obras de melhoria. É preciso repavimentar algumas estradas? Não é só isso, são erros crassos. Eu, infelizmente, enfim, vou ter que ser muito direto. Certamente de engenharia ou de alguém que esteve por trás do projeto. Eu dou o exemplo da Flor da Ponte,
não é? Em que foi feita inclusive a ciclovia e ali digamos, um corredor pedonal, um automóvel e um ligeiro, alguém tem que parar porque não é possível fazer a manobra. Aquilo está extremamente atrofiado. Não é? Ali tem que haver uma outra solução. Outro exemplo paradigmático da atrofia é a entrada, quem vem da escola Abade Bassal, pela Avenida Humberto Delgado, entra na avenida só com uma faixa, portanto descendente, só com faixa e com stop. Metade da cidade, às horas de ponta, conflui ali. Agora estão em obra. A moagem foi deitada abaixo. Certamente há um projeto. E gostaria de confrontar o senhor candidato e atual Presidente da Câmara, o que é que está pensado ali. Neste momento era fundamental alargar aquela entrada na avenida para dar vazão ao atrofiamento. Acho que ficou claro, António Moraes. Vamos... E outros pontos da cidade, mas eu escolhia como exemplo paradigmático estes Acho que ficou dois, claro. estes dois casos. Infelizmente, o Paulo Xavier não está aqui para esclarecer estas questões. Vamos passar a outro tema que tem estado em destaque também na imprensa nacional, isto porque a autarquia defende a reconversão do aeródromo em aeroporto regional. Isto é uma prioridade para Bragança? Pergunto-lhe, Isabel Ferreira. O próprio secretário-geral do PSD esteve na candidatura, na apresentação da candidatura de Paulo Xavier e alertou que este investimento na ordem dos 40 milhões de euros tem de ser trabalhado com responsabilidade para não hipotecar tudo o resto que se deve fazer por trás dos montes. Por isso pergunto-lhe se esta reconversão que o Paulo Xavier defende se é uma prioridade para o Partido Socialista. Eu até tenho dificuldade em falar de tudo isso, porque é tão evidente a falta de seriedade com que o senhor candidato Paulo Xavier apresenta as prioridades do seu programa eleitoral. Uma pessoa que teve 12 anos, eu já nem digo para finalizar os projetos, mas para iniciá-los, para dar alguma evidência da sua execução física ou financeira, e foi totalmente incapaz. E agora mantém essas prioridades no seu programa eleitoral, e em particular a questão do aeroporto regional. Para que quem nos está a ouvir saiba, existe já um programa que estabelece quais são os investimentos necessários para converter o aeródromo em aeroporto regional. Está identificado qual é o valor do investimento, são 8 fases de projetos, o que me parece bem, porque quando uma obra é muito grande, o melhor é faseá-la para irmos fazendo até aos 2034. Poucos. Exatamente. E nesse cronograma estava previsto já em 2025 abrir as fases, iniciar as obras da fase 1 e 2 e continuar com os estudos de projeto das fases seguintes. Nada disto aconteceu, mas pior do que isso, como é que o senhor candidato Paulo Xavier pode falar em aeroporto regional quando nem sequer a melhoria do aeródromo ele conseguiu fazer? Repare, o município de Bragança teve aprovado um projeto para a melhoria do terminal do aeródromo municipal. Sabe o que é que aconteceu? Desistiram da candidatura por impossibilidade de a executar. Perdemos 1 milhão de euros de fundos europeus. Agora, no quadro prioritário de investimento, está novamente inscrito, no âmbito da medida da eficiência energética, um projeto de melhoria nesta vertente para o aeródromo municipal. Porque é urgente. Aquele aeródromo municipal até põe em causa a saúde dos trabalhadores que lá estão. Tem um teto em amianto, tem as paredes cheias de umidade e bolores, para falar das coisas mais básicas que existem. Tem um bar que não é explorado, não se percebe porquê, e
como eu dizia agora, no novo quadro comunitário no Portugal 2030, no quadro prioritário de investimento, está um novo projeto de eficiência energética para o aeródromo municipal. Pois bem, não há sequer projeto para esta obra poder arrancar. Portanto, eu, no mínimo, o que é que eu posso dizer? Uma pessoa que é responsável por termos desistido e perdido uma verba para o aeródromo, que é incapaz de passar do papel para a obra uma intervenção no aeródromo municipal, estar a falar do aeroporto regional. Eu não estou a dizer que não é importante, é importante. Eu há pouco disse que a centralidade de Bragança, do ponto de vista da Europa e do mercado ibérico, nomeadamente, é essencial. E por isso nós temos que avançar numa plataforma ibérica, transfronteiriça, que aborde vários sistemas, quer a parte rodoviária, quer a parte aérea, ligada para o transporte de pessoas e de mercadorias. Sem dúvida que é importante e devemos ser ambiciosos também nesse sentido de posicionar Bragança do ponto de vista transfronteiriço com as infraestruturas que precisamos. Agora, o que não é sério é nem sequer conseguir fazer o básico e prometer algo enorme. Mas isto é assim, foi assim no aeródromo, já dei muitos exemplos, é no Museu da Língua, que é uma obra que toda a gente conhece aqui em Bragança, e que já vai em mais de 16 milhões de euros. Vamos agora ouvir o António Moraes. Deixe-me só concluir que isto é muito importante e com desperdício de todos os fundos europeus que foram devolvidos no âmbito desta obra. António Moraes, como é que olha para esta promessa de reconverter o aeródromo em aeroporto regional? Subscrevo por inteiro a reflexão que a doutora Isabel fez. Não é sério a forma como é apresentada. Se me pergunta se a CDU está de acordo com a transformação deste aeroporto com maior capacidade, obviamente que sim. Obviamente que sim. Agora, isto tem que ser articulado com outras valências, com a questão rodoviária, com a questão ferroviária, tem que ser articulado e não surgir em plena campanha eleitoral, não é? Mais uma promessa, mais um projeto megalómano. Sinto alguma dificuldade em pronunciar, porque isto é tão pobre em termos de proposta, de debate. É uma desconsideração, eu considero que isto é uma desconsideração pelos brigantinos à boca das urnas apresentar este tipo de ideias e este tipo de projetos. Francamente, tenho alguma dificuldade em pronunciar noutro sentido. Ainda sobre a mobilidade, gostaria de abordar a questão da ferrovia, porque Bragança foi incluída este ano no Plano Ferroviário Nacional para estudos sobre um possível regresso do comboio. A CDU considera que é uma boa notícia, a ferrovia pode ser um fator diferenciador? É fundamental, nós consideramos que é uma infraestrutura fundamental e foi pena ter sido encerrada. Não é? E aí também estivemos, podemos dizer com a vontade, praticamente sozinhos. Não é? Passou por vários governos. No início ainda poderia haver ali uma reconversão, uma hipótese de travar. Não, todos os governos, quer PS, quer PSD, deram aval ao encerramento. Agora está-se a reequacionar. Ótimo, estamos aqui para aprovar e para dar força a esse projeto que é fundamental para a região. Não só para Bragança, mas para toda a região, não é? E a ligação, obviamente, com Espanha é fundamental, não é? Isabel Ferreira, a ferrovia pode ser de facto diferenciadora aqui na região e esta ligação à Espanha que o António Moraes referia? Ainda bem que coloca essa questão, porque é importante esclarecer aqui um aspecto determinante. Até porque ontem foram num outro debate, o senhor candidato Paulo Xavier proferiu afirmações falsas mostrando um mapa que eu não consegui ver porque estava à distância e também não consegui perceber a fonte de informação que ele não disse, mas para dizer o seguinte: o Plano Ferroviário Nacional foi desenhado ainda no âmbito do governo do Partido Socialista que eu integrei enquanto Secretária de Estado. Esse programa, esse Plano Ferroviário Nacional, surgiu numa fase inicial sem cobrir a capital distrito de Bragança e Vila Real.
mas naturalmente que o próprio Governo, eu própria, não tendo a pasta das infraestruturas, mas sempre muito atenta a todas as temáticas do território, porque sim, tinha a pasta do desenvolvimento regional, bati-me para que a capital de distrito de Bragança e de Vila Real estivesse incluída na proposta do Plano Ferroviário Nacional. E, portanto, o documento que o Governo do Partido Socialista deixou em 15 de novembro de 2022 tem o mapa certo, que é esse mapa que devia ter sido mostrado, que é a linha de Trás-os-Montes, que vem do Porto, Vila Real, Bragança e ligação à fronteira. Esse mesmo documento recomendava já uma ligação transeuropeia, quer para transporte de pessoas e de mercadorias. O que acontece é que, entretanto, o governo caiu, como se sabe, e o Plano Ferroviário Nacional não foi aprovado, mas ficou disponível na pasta de transição o documento que eu agora estou a referir. Mais, na Assembleia da República, uma vez que o Governo da Aliança Democrática tardou em aprovar o Plano Ferroviário Nacional, houve uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do qual eu fui vice-presidente, e, portanto, foi uma proposta preparada por nós. Vou ser rápida, mas isto é importante. Para equilibrarmos os tempos. Certo. E nessa resolução, que hoje está publicada em Diário da República, e podem ver, é a número 98 de 2024, está claramente a menção da linha de Trás-os-Montes. Portanto, dizer que eu, enquanto Secretária de Estado, não pugnei pela ligação ferroviária é absolutamente falso. Mas também já não me surpreende, porque a falta de seriedade do candidato do Partido Social Democrata é mais do que evidente. Resumindo, esta ligação ferroviária é obviamente muito importante. Aliás, o desinvestimento na ferrovia é que isolou ainda mais Trás-os-Montes e, em particular, o concelho de Bragança. Portanto, eu, enquanto cidadã de Bragança, mas sobretudo quando estiver à frente da Câmara Municipal de Bragança, irei pugnar para que se cumpra o Plano Ferroviário Nacional. Acho que ficou claro. Queria ainda ouvi-los sobre uma notícia recente. O Instituto Politécnico de Bragança foi a instituição onde mais vagas ficaram por ocupar no acesso ao ensino superior este ano. A CDU considera que a revisão dos critérios de acesso ao ensino superior acabou por penalizar este território? Confesso que é assunto que domino com alguma dificuldade, não é? Agora, a minha preocupação vai neste sentido. O Politécnico de Bragança, sendo um equipamento essencial e fundamental, não só do ponto de vista educacional, como também o impacto que tem do ponto de vista socioeconómico na região e concretamente na cidade, é fundamental que ele seja acarinhado e que haja toda uma série de medidas que propiciem o mais possível a ocupação de vagas dos estudantes que acorrem aqui a Bragança, sejam nacionais, sejam dos PALOP ou sejam de onde for, nos Erasmus. Nós sabemos que isso acontece e ainda bem. E tem impacto, digamos, positivo, altamente positivo, a nível de Bragança. Agora, os critérios têm que corresponder também a critérios, digamos, de rigor, de uma avaliação justa e equilibrada, não pode ser de qualquer maneira, não é? E, portanto, tem que se balançar, digamos assim, esta questão, ser rigoroso, ser correto e coerente com um determinado tipo de parâmetros, não é? Avaliativos e possibilitar, digamos assim, a ocupação de espaço para podermos acolher ainda mais estudantes aqui em Bragança. Isabel Ferreira, estes dados que saíram agora dificultam ainda mais a fixação de jovens no território? Vou dizer claramente que sim. E vou dizê-lo também perante todo o país, que presumo que seja a audiência deste programa, que o Politécnico de Bragança contará comigo e com a minha equipa, se estivermos à frente da Câmara Municipal, para fazer pressão no sentido de alterar as atuais regras de acesso.
e digo com toda a humildade. Porquê? Porque estas regras de acesso vêm ainda do governo em que eu participei como secretária de Estado. Mas digo também com a tranquilidade de, dentro do governo, ter contestado a alteração das regras de acesso. Eu não concordei, não concordo ainda hoje, bati-me para que não fossem alteradas as regras de acesso. Estive em divergência com os meus colegas da área do ensino superior e também, como sabem, dentro do governo, dos diferentes governos, há opiniões divergentes. Fui vencida e agora os resultados, infelizmente, pelas piores razões, vieram demonstrar que aquilo que eu disse no seio do governo se iria confirmar. Eu alertei para isto, alertei que ia ser catastrófico para as regiões do interior, nomeadamente para os politécnicos. E, portanto, não há necessidade, nem é útil, nem é visionário para um país como Portugal, que precisa de todos os jovens e da sua qualificação, que tem um caminho a fazer neste sentido. Nós não podemos desperdiçar alunos que ficam fora do acesso ao ensino superior, porque alteramos uma regra de acesso importante. E, portanto, acho que ficou também... claro, Isabel Ferreira, estamos no fecho deste debate, vamos passar para as declarações finais. António Moraes fica com a declaração mais longa, ainda que peço-lhe que seja sucinto. Sobre? Uma declaração final. A minha declaração final é que, digamos, a CDU tem estado presente, tem histórico, portanto não se apresenta a estas eleições com vindo do desconhecido. Temos história, as pessoas sabem o papel que temos desempenhado, nomeadamente na Assembleia Municipal, e, portanto, estamos convictos que sairemos fortemente reforçados nestas eleições, porque vamos ao encontro dos anseios e das necessidades da população. Portanto, podem contar com a CDU para este combate político, democrático, num ano que faz 50 anos a implementação do poder autárquico, e, portanto, os meus votos é de apelo ao reforço da CDU. Isabel Ferreira. O apelo é muito direto. Se os eleitores de Bragança consideram que está tudo bem, que Bragança oferece oportunidades para os nossos filhos, os nossos netos, que é um concelho sem problemas na sua cidade, nas suas aldeias. Peço que seja sucinta, estamos mesmo no fecho do debate. Então, que insistam nas mesmas personagens do passado. Se querem um novo futuro para Bragança, que apostem em equipas com provas dadas e independentemente das questões partidárias, porque não é isso que é determinante no final do dia. O que é determinante é apostar nas pessoas em quem confiamos para desenvolver Bragança e nos projetos que naturalmente apresentam, projetos com responsabilidade. Acho que ficou claro, Isabel Ferreira. António Moraes, muito obrigada pela presença neste espaço de debate promovido pelo Conta Lá. Estamos a percorrer o país nestas autárquicas. Fique connosco.